Teoria da Terra plana, acho que não é possível, porque que eu saiba, já houve pessoas que fizeram toda a navegação ao redor da Terra, né, pela linha do Equador, ou alguma coisa assim, fizeram a navegação em toda a volta. Então a Terra seria redonda. Ela não precisa... Esse vídeo é justamente para mexer a tua mente, os teus neurônios, dar uma acordada. Já deixa teu like e se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Por quê? Posso dizer que o maior terraplanista do Brasil, em atividade atualmente, o Leandro, tá? Ele está largando a Terra plana, mas ele não só está largando a Terra plana, não, como ele está provando lá de dentro que os caras, lógico, né, cara, assim, é meio absurdo o que eu vou falar, mas ele está conseguindo provar lá de dentro da Terra plana que a Terra plana é um negócio que não existe. Então, por exemplo, o grande calcanhar de Aquiles da Terra plana é um negócio chamado Sol da Meia-Noite, cara. Não tem como ter Sol da Meia-Noite na Terra plana, não tem como, é impossível. E aí, o Sol da Meia-Noite ele existe, né? Você vai para a Antártica, você vê o Sol da Meia-Noite, você vai lá para o Ártico, você vê o Sol da Meia-Noite, tem pesquisadores que veem o Sol da Meia-Noite, tem pessoas normais que veem o Sol da Meia-Noite e tudo, e o Eu quero explicar para vocês que não tem como a Terra ser plana, que isso tudo é uma fantasia para dar um significado para as pessoas, criar teorias de sistemas religiosos para validar algumas coisas, assim, as pessoas se sentirem centro das atenções. Um é os eclipses, né? Quando tem os eclipses e que cobre a lua, assim, sabe? A Terra cobrindo a lua, né? Um é o solar, outro é o lunar, né? E o outro que eu vou dizer para vocês, eu vi, experiência própria. Eu estive no observatório do Rio de Janeiro, anos atrás, muitos anos atrás, porque eu gostava dessas coisas, e eu tinha um amigo estudante de física na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ele me convidou para ir, queria me mostrar, né, no telescópio do observatório da Universidade do Rio de Janeiro. Eu fui com ele, eu vi os anéis de Saturno, mas o que mais me marcou, por incrível que pareça, ele quis me mostrar as estrelas duplas e triplas, né? Então eu vi estrelas duplas e triplas. E por que que então também o universo não existe um domo de acrílico, não existe isso, um domo por cima? Sabe por quê? Porque as estrelas duplas e triplas vistas no telescópio, é isso. Eu vi uma estrela eu vi mais de uma estrela com o telescópio, ela era muito forte, a luz dela era muito intensa. Quando aumentava a capacidade do telescópio da universidade, eu via que eram duas estrelas, por isso que chama estrela dupla, que a olho nu ou com -1 do telescópio, ela parecia uma estrela, porque as duas estrelas é que nem tivesse com miopia e tivesse tudo meio embaralhado assim. Quando aumentava a capacidade do telescópio, via que eram duas estrelas, e uma estava mais longe, talvez anos-luz de distância, mais longe, outra mais perto. Elas não estavam no mesmo plano, elas não estavam emparelhadas como se fosse uma lona, assim, que os terraplanistas falam. Eu também vi as estrelas triplas, que na astronomia também são 3 estrelas, né? Só que elas estão em diferentes distâncias, muito longe, só que a olho nu, ou com pouco zoom, assim, de um aparelho, né, de um telescópio, parece que é como se fosse, a pessoa tá sem óculos, embaralha e pensa que é uma coisa só. Aí quando aumenta a capacidade do telescópio, a gente vê que são 3 estrelas. São 3 estrelas, às vezes de constelação diferente, de sistema solar diferente. Só que quando tu tira o telescópio, parece uma estrela só, porque a luz delas se misturam, como se fosse miopia, astigmatismo. A luz se mistura. Quando aumenta a capacidade que a gente usa o telescópio, a gente vê que são 3 estrelas, por isso que se chama estrelas triplas. Como existiria então um domo se são estrelas de distâncias diferentes e de tamanhos diferentes? Me explica aí. Por isso que não existe terra plana, isso aí é viagem, pessoal, falta de estudo. Outra coisa que me vem assim, ó, além dessas explicações, eu vou repetir de novo, né?
A teoria da Terra plana, ela diminui também o tamanho de Deus, porque se Deus é grandiosamente, se Deus é o Criador que criou esse universo todo afora, querer reduzir Deus a um trono em cima de um domo pequenininho, de um planetinha, né, ou de uma terra plana, está diminuindo Deus para engrandecer a nós mesmos, a gente diminui Deus para engrandecer a nós, para nos sentirmos importantes, porque o universo assusta, o universo é muito grande. Então, quando a gente está numa certa altura do planeta, um avião, não sei se alguém já viu a curvatura ali, dá uma certa curvatura no oceano. Por que as águas não caem? Não precisa a Terra ser plana para as águas não caírem, porque tem a força da gravidade. É só você pular e vai ver que cai de novo, né? Dá um pulinho e vai ver que a Terra puxa aqui, porque tem um centro de gravidade. No caso em questão que eu estava falando anteriormente, eu vi essas estrelas duplas em um telescópio. Então, realmente vi que se mistura a luminosidade delas a olho nu. A gente pensa que é uma estrela só, mas na verdade são duas estrelas diferentes. Quando amplia a imagem com o telescópio, a gente vê que são duas estrelas separadas. Está sob a ação da gravidade, assim como o oceano está sob a ação da gravidade. Além da explicação do Sérgio Sacani, que foi muito bacana, né, sobre o Sol da meia-noite, tanto no Ártico como na Antártida existe o Sol da meia-noite, então existe uma inclinação do planeta, né? Se fosse, então seria uma terra plana inclinada. Mas daí, se fosse terra plana, tanto o Ártico como a Antártida, os dois iam ter a mesma época de Sol da meia-noite? Eu acho que não. Que me parece, quando um fica 6 meses dia, no outro fica 6 meses noite, porque é o oposto, né? Eles estão em lados opostos, existe uma inclinação, e daí o que fica mais exposto na direção do Sol vai pegar mais tempo, por isso que se chama Sol da meia-noite. Outra coisa que eu expliquei antes, eu já fui no Observatório do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu tinha um amigo que fazia física e estava estagiando na época, faz tempo. Estava estagiando no Observatório do Rio de Janeiro naquela época. Daí ele me convidou para ir, e daí eu vi os anéis de Saturno, eu vi o planeta Saturno, e até nem dei muita bola para Saturno na época. Mas bem interessante, bem redondinho, bem igualzinho como as fotos da NASA, assim. E era o telescópio do Rio de Janeiro. Mas o que me chamou a atenção, sabe por que não existe domo? Por que não existe domo? Porque eu vi quando ele me apontou assim, eu vou te mostrar uma estrela dupla. Estrela dupla, o que é isso, né? Aí ele, mas você tá vendo aquela estrela lá? Era uma estrela só, como se eu visse uma estrela no Sol, uma estrela bem brilhante. Quando ele ampliou, eu olhei no telescópio, era um enorme de um telescópio, grandão mesmo, assim, uns 2 metros para cima, assim, inclinado, né? Observatório, né? Lá da Universidade do Rio de Janeiro. Aí eu olhei no telescópio, não era uma estrela, eram 2 estrelas. Só que uma era mais perto, ela era maior, e outra mais longe. Elas não ficam na mesma distância da Terra. Uma está mais longe, muito mais longe, e a outra mais perto. Só que quando é que nem tivesse, quando a gente tira os óculos e sabe quem é míope, assim, fica tudo meio embaralhado e mistura as coisas. É assim a lente do telescópio. Parecia uma estrela só, mas eram 2 estrelas. A mesma coisa, estrelas triplas, eram 3 estrelas, né? E talvez assim, ó, uma muitos anos-luz de distância da outra. Sistemas solares diferentes. E daí, como que vai ter domo? Como que vai ter domo se são estrelas com distâncias diferentes? Eu vi claramente ali, sem o telescópio, com o telescópio, e dava para ver que eram estrelas diferentes, não era uma estrela. Se não usar o telescópio, acha que é uma estrela só, bem brilhosa, assim. Olhou no telescópio, eram 2 estrelas, estrelas triplas eram 3 estrelas, uma bem mais longe, ficava assim, tenuezinha, sabe? Outra bem mais perto, sabe-se lá
quilômetros de diferença ali, elas não estavam no mesmo plano, assim, como se fosse uma tenda, uma lona, nada disso, eram distâncias diferentes. Outra coisa que teoria da Terra plana, acho que não é possível, porque que eu saiba, já houve pessoas que fizeram toda a navegação ao redor da Terra, né, pela linha do Equador, ou alguma coisa assim, fizeram a navegação em toda a volta. Então a Terra seria redonda. Ela não precisa ser plana para que não caia o mar, não caia as águas. Não precisa, porque a gente tem força gravitacional no planeta. Se fosse plana, não daria para fazer uma volta na Terra. A gente sair do Brasil navegando, por exemplo, pelos mares, contornar ali por baixo da África, indo, e sair lá do outro lado do planeta, no Japão, sei lá, e continuar indo, e chega no Chile, né? Mas é isso, cada um com a sua crença, mas ciência é outra coisa. Ciência é provada, é verificada. Aqui eu achei agora na Wikipedia estrelas triplas, Alpha Centauri e Próxima Centauri. Na época eu vi as estrelas triplas, só que eu não me lembro quais estrelas que ele me mostrou, não me lembro o nome, pessoal. Eram estrelas triplas e realmente, sem o auxílio do telescópio, que aumentava bastante opticamente, né? Parecia que era uma estrela só, e na verdade aquela única estrela que era uma ilusão de ótica, que era uma estrela, eram 3 estrelas, ou seja, estrelas triplas. Naikan P1000 provando que a Terra não é plana. Esse aí, pessoal, é o Amir Klink. Mesmo com zoom, não sei se pronuncia assim, Amir Klink. Até tem em Santa Catarina, tem perto de São Francisco do Sul, eu acho que em São Francisco do Sul tem uma exposição com as navegações dele. Ele é brasileiro e ele fez circunnavegação. Entre 1998 e 1999, o Amir Klink fez uma circunnavegação em volta da Terra a bordo de um veleiro. 5 anos depois, em 2013, ele fez a segunda circunnavegação, agora com uma tripulação de mais 5 homens, a bordo do veleiro Paraty 2. So this is what it looks like to fly at 50,000 feet. So to all the flat earthers out there, I'm sorry. I've seen the curvature of the earth with my own 2 eyes. The reason why you don't see it in a passenger plane looking out the side of the window is because, one, you don't have the field of view required. So you need a wide field of view to be able to see the bow of the earth. Fica aqui nesse vídeo você que é terraplanista ou você que não é e se irrita com os terraplanistas. Agora eu vou mostrar muita coisa interessante aqui. Você tem que ficar aqui nesse vídeo para você ver. Você sabia que o céu no hemisfério norte e o céu visto do hemisfério sul são diferentes?
Nós aqui voando a 45 mil pés e a gente vai deixar só uma coisa mais clara: a curvatura da Terra. Se você ainda tem dúvida, muita gente pergunta: você está usando uma lente fisheye? Não. Nota que a asa aqui está reta. E nota que se eu colocar o meu celular, ele também está reto. Ou seja, não, essa não é uma lente fisheye. E sim, existe uma curvatura ali. Ok, André, já vai usar. Posso dizer que o maior terraplanista do Brasil, em atividade atualmente, o Leandro, tá? Ele está largando a terra plana, mas ele não só está largando a terra plana, não, como ele está provando lá de dentro que os caras, lógico, né, cara, assim, é meio absurdo o que eu vou falar, mas ele está conseguindo provar lá de dentro da terra plana que a terra plana é um negócio que não existe. Então, por exemplo, o grande calcanhar de Aquiles da terra plana é um negócio chamado sol da meia-noite, cara. Não tem como ter o sol da meia-noite na terra plana, não tem como, impossível. E aí, o sol da meia-noite ele existe, né? Você vai para a Antártica, você vê o sol da meia-noite, você vai lá pro Ártico, você vê o sol da meia-noite. Tem pesquisadores que veem o sol da meia-noite, tem pessoas normais que veem o sol da meia-noite e tudo. E o Leandro vai lá. Olá pessoal, faz bastante tempo que não falo sobre terraplanistas, mesmo que eles nunca parem de falar sobre isso. Mas embora os autoproclamados campeões da Terra plana mudem ao longo do tempo, a maioria de seu rebanho doutrinado ainda parece trazer um cara específico como seu messias, e esse é o Eric Dubay. Se você não conhece esse palhaço, ele é um charlatão sem sentido e professor de yoga que pegou um livro lixo do século XIX de Sam Robotham, chamada Astronomia Zetética. Para mim, a Terra não é um globo e descaradamente reembalado para as massas crédulas de hoje, com alguns panfletos ruins e vídeos do YouTube coletivamente intitulados 200 provas de que a Terra não é uma esfera giratória. Apesar de ter sido desmascarado inúmeras vezes, os terraplanistas, de alguma forma, ainda referenciam essa ferramenta, então pensei que seria divertido revisar todas as 200 chamadas provas dele. E mostre quão profundamente estúpidas elas realmente são, não seria divertido? Agora, para fazer isso, mostrar clipes dos vídeos dele levaria muito tempo. Em vez disso, eu baixei o e-book ridículo dele, assim posso simplesmente mostrar o texto para cada pessoa. Prova, resumir rapidamente e depois desmascarar. Isso vai manter o tempo de execução em algo moderadamente razoável, e assim também não precisamos ouvir sua voz irritante. Que a Terra, quando projeta na Lua, ela faz uma forma arredondada. Nós temos também a diferença de fuso horário no planeta. E temos também que o céu observado do hemisfério sul e o céu observado lá do hemisfério norte, dos países do hemisfério norte, se avistam diferentes constelações. Tem constelações que a gente só vê se estiver no hemisfério norte. Então, dá para sentir que existe uma curvatura aí, né? E que se o céu do hemisfério norte são outras estrelas que aparecem, diferente daqui do sul, então é 360 graus a coisa. O universo está por todos os lados da Terra. Não existe só para cima ou só para baixo. Tem gente que fica perguntando nas redes sociais por que a gente não cai, coisas assim. Quer dizer, precisa de um ensino mais consistente para as pessoas, porque parece que elas não entendem nem lei da gravidade e querem defender terra plana, pessoal. E o pessoal está usando terra plana, essas teorias, para querer evangelizar, trazer a Bíblia, coisa e tal. Uma coisa não anula a outra. Uma pessoa acreditar que a Terra é esférica não impede dela ser cristã ou acreditar na Bíblia, nas promessas bíblicas. Nada disso impede, porque na Bíblia não está dizendo, não está forçando essas questões. Tanto que na época do Galileu, agora eu chequei, já se sabia que a Terra não era plana. Isso é uma coisa muito antiga, de povos muito antigos, porque até na época do Galileu, ele já sabia que a Terra não era plana, só que o que ele se viu em dificuldades, esse cientista, Galileu Galilei, é porque ele queria provar que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E no caso,
ele sofreu sanções, né? Sanções na época. Então é isso, o pessoal parece que quer voltar à época do Galileu Galilei, voltar lá atrás, né? Isso não é uma coisa científica, isso é uma crença, é uma nem pseudociência, né? É uma fantasia, né? Uma coisa assim que... E as pessoas acreditam. Eu vi inúmeros comentários nas redes sociais, no YouTube, as pessoas estão acreditando. Infelizmente, é muito triste, pessoal, essa desinformação. É voltar lá para trás, para o século XVI, isso aí, acreditando que a Terra é plana e se achando muito sábias.